Por gentileza, abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, e o verso de número 5. Profeta Jeremias, capítulo 1, e o verso de número 5. Quantos acharam o texto? Diga amém. Amém. Está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu ao Senhor Jeová: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Diga amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado a todos. Agradecendo a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor presidente, e a todo o corpo de obreiro desta casa. Que Deus permaneça abençoando de forma poderosa, louvando a Deus também pela vida de cada um dos obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, nos dando este suporte de oração. Deus permaneça abençoando. Deus abençoe a nossa missionária, irmã Adriana Melo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite a nós estendido. Feliz também estar com a nossa conterrânea de convenção, irmã Alice Maciel. Um prazer enorme poder estar cultuando com a senhora aqui. E desta feita também com a minha família, minha esposa, meus filhos, que vieram e estão aqui para cultuar junto conosco. E agradecer à igreja pelas orações por nós. Hoje o dia não foi fácil. Eu estou desde ontem sem dormir. Eu acordei ontem, era 11h30 da manhã. Passei a noite viajando. Cheguei no Belém do Pará pela manhã. Dormi até 11 horas e até agora não dormi ainda. Viemos numa escala de voo para São Paulo, e chegando lá tivemos a surpresa do voo ter sido cancelado, mudado de horário. Foi uma guerra, irmãos. Mas a igreja estava aqui orando e o Senhor tomou a frente. Nós chegamos, pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe também meu amigo Samuel, que também nos permitiu estar aqui, fez o contato conosco. Muito obrigado. Um grande amigo também que o Senhor me deu aqui nesta casa, nesta cidade, nesse estado. Nossa gratidão a todos quantos estavam em oração por nós, e quem esperou até agora não vai perder por esperar. Amém? Porque Deus tem uma porção para a minha e para a sua vida aqui esta noite. Amados, o texto que nós acabamos de ler nos traz uma revelação da parte de Deus. Tema este escolhido para este dia de propósito na presença de Deus, neste feriado, não é? Feriado nacional, onde se presta uma reverência ao dia onde os militares estão fazendo as suas apresentações, o dia da independência, e a igreja de Cristo estão se enchendo no quartel
para daqui a pouco sair e ir proclamar o nome do Senhor Jesus. O texto escolhido e a nós entregue para ministrar esta noite está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, e o verso de número 5, que fala sobre a chamada de um jovem que é filho de sacerdote. A Bíblia diz no capítulo 1, no verso 1, que ele é filho de Ilquias, que é um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E a Bíblia nos mostra que ele cresce ouvindo, fazendo, ajudando o seu pai no serviço sacerdotal, pois a este tempo o ofício sacerdotal em algumas famílias passava de pai para filho. E Jeremias cresce vendo o seu pai sacrificar na casa do Senhor. Jeremias cresce vendo o seu pai sendo um dos oficiais do culto, pois isto era feito através de sorteio, uma vez por ano, onde o sacerdote entrava e sacrificava ao Senhor e intercedia a Deus pelo povo, pois o povo não tinha como entrar no tabernáculo, pois somente o sacerdote e o sumo sacerdote tinha esta autorização. E a Bíblia nos mostra que este moço, chamado Jeremias, é filho de sacerdote. Ele cresce vendo o seu pai executar o ofício sacerdotal. Ele cresce vendo o seu pai sacrificar animais. Ele cresce vendo o seu pai aspergir sangue de animais nas 4 pontas do altar, pois isto era um ritual para que o sacerdote passasse por um processo de purificação e assim chamasse a atenção de Deus. Enquanto ele sacrificava ao Senhor, ele clamava a Deus para que o Senhor perdoasse o pecado do povo e falasse e respondesse, para que ele, ao sair do tabernáculo, pudesse repassar o recado de Deus para o povo. E o povo do lado de fora esperava essa resposta. E qual era o sinal quando Deus atendia a oração do povo? A Bíblia diz que o sacerdote entrava em movimento. Qual era o movimento que ele fazia? A Bíblia não diz, mas acredito que era parecido com o que nós estamos vendo aqui esta noite. Enquanto ele se movia dentro do tabernáculo, na ponta da sua vestimenta sacerdotal, existiam instrumentos que era chamado de romã e campainha. Enquanto ele se movia, a campa batia na romã, a romã batia na campa, e o povo do lado de fora entendia de que Deus havia respondido a oração do sacerdote pelo povo. Mas quando nós vemos Jeremias, que já tem aqui uma certa idade, que para nós está na fase adulta, para nós ele está se formando, ele ainda é uma criança dentro do ofício, porque ele está aprendendo, ele é um aprendiz de sacerdote. E a Bíblia nos mostra que uma hora o Senhor aparece a Jeremias, que tem na sua cabeça
que um dia ele vai assumir o lugar do seu pai e vai ser também um sacerdote em Anatote, na terra de Benjamim. Mas Deus tem os seus planos. A Bíblia diz que o caminho de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes nós estamos pensando em uma coisa e Deus está trabalhando em outra coisa. Às vezes nós estamos planejando algo, mas Deus tem um outro caminho para a gente passar. E é assim que Deus aparece ao profeta Jeremias e diz a ele: Jeremias, antes que tu te formasse no ventre, porque é o próprio Jeremias que está detalhando esta conversa. É ele quem diz: e veio a mim a voz do Senhor, ou a palavra do Senhor, e disse: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E as nações, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Quando Jeremias escuta a palavra de Deus dizendo que ele será profeta, ele dá um grito e diz: ai, meu Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer este negócio de estar profetizando. Eu aprendi outra coisa, eu aprendi o ofício sacerdotal, eu aprendi estar, porque o serviço do sacerdote não era falando, o serviço do sacerdote era todo ele calado, do começo até o seu final. Ele não falava a não ser que Deus entregasse uma resposta para ele. E a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias e diz a ele: antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. E como falei, ele indaga ao Senhor dizendo: eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Nós estamos falando aqui de um rapaz, de um homem que já tem uma certa idade, já tem aproximadamente 35 anos de idade, e este moço está dizendo para Deus que ele é uma criança. O que Jeremias está dizendo é que ele é inexperiente, ele ainda não sabe, ele ainda não tem prática, ele ainda não domina. Como que ele vai ser profeta se ele ainda é aprendiz de sacerdote? E a Bíblia diz que o Senhor falando para ele, respondendo, o Senhor diz a ele: não digas eu sou uma criança, porque eu te conheço. Você pode não se conhecer, Jeremias, mas eu já te conheço e sei a sua capacidade de fazer aquilo para a qual eu te tenho chamado. Se você está atento à palavra que eu estou pregando esta noite, por gentileza, toque no ombro desta pessoa que sentou-se aí do seu lado e diga para ele e para ela: o Senhor que te chamou, ele te conhece. Por gentileza, fale isso para esta pessoa que chegou aí do seu lado, porque às vezes Deus direciona a gente para determinada coisa, para determinada situação dentro da obra, e a gente fica fingindo que não é conosco, fica protelando, fica deixando para amanhã, fica deixando para depois, fica deixando para outro dia, e fica fingindo que não é com você este negócio. Mas Deus, falando para Jeremias, ele disse: eu te chamei, mas eu já sei
chamei sabendo quem é você. Eu já chamei você lhe conhecendo. Eu conheço a tua estrutura. E quem disse a Jeremias que conhecia ele, sabia e sabe exatamente do que estava falando. O salmista Davi disse a Deus: tu me viste ainda quando eu não tinha forma, dentro do ventre da minha mãe. Tu viste os meus ossos serem formados no ventre da minha mãe. Tu viste as minhas veias serem entretecidas dentro do meu corpo. E por isso ele diz no Salmo 139 e verso de número 1: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sondar é conhecer por dentro. É por isso que Davi está dizendo isso: tu me sondas e me conhece. A prova de que Deus conhece alguém que chama é nós olharmos para o capítulo 3 do livro do Êxodo e ver Deus falar com um homem chamado Moisés e dizer para ele: Moisés, eu tenho visto e ouvido atentamente a oração do meu povo, e eu vejo como os seus exatores têm prejudicado a eles, e eu desci, Moisés, para livrar o meu povo das mãos do Egito. E a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus e dizer a ele: Senhor, eu não posso ir. Por que, Moisés? Porque eu sou pesado de língua. O que Moisés está dizendo é: eu sou bruto, eu não gosto de muito arrudeio comigo. Se alguém disser uma coisa, eu digo duas. Se disser duas, eu digo quatro, porque comigo é assim. Aí Deus fala para Moisés e diz a ele: Moisés, coloque a mão dentro da tua roupa aí. Aí Moisés coloca. Quando tira, está leproso. Quando ele coloca de novo que tira, ele está limpo outra vez. É Deus dizendo para Moisés: tu sabe o que vai acontecer se você não atender ao meu chamado. Sabe o que vai acontecer, não é, Moisés? Aí Moisés vai falar com Deus e vai dizer a ele: Senhor, o que é que eu vou dizer a este povo? Porque a preocupação do líder é querer saber se o povo vai aceitá-lo. Mas a gente não está aqui para agradar o povo. A gente está aqui para fazer o que a palavra manda, o que o Deus da palavra manda, o que o Deus da igreja manda. Aí Deus disse para Moisés: diga para eles que o eu sou me enviou a voz, e eles irão saber de que fui eu, Moisés, quem te chamei e coloquei você dentro deste projeto. Voltando para a história de Jeremias, Jeremias vai dizer a Deus: eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí Deus diz a ele: não diga para mim que você é uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e a quem eu mandar você falar, você vai falar, Jeremias. Aí Jeremias vai entender o que é que está no pacote do chamado que Deus está entregando nas mãos dele. Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: eu vou usar a tua boca, Jeremias, para você colocar rei no lugar, para você derrubar rei do lugar, para você edificar. Você vai falar o que eu mandar você falar, e não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Por gentileza, só para a gente continuar interagindo, olhe para esse crente aí do seu lado e diga: não temas, fala o que Deus mandou você falar. Deus chamou Jeremias, mas Deus sabe a quem chama, Deus sabe por que chama, Deus sabe como chama.
chama, Deus sabe a hora que chama, e Deus sabe para onde chama. Livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus fala com os homens. A Bíblia diz que Deus fala com Adão no Gênesis. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão no Êxodo, e diz a ele: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão sai, atende a voz de Deus, porque quem escuta a voz do Todo-Poderoso, ele não tem destino. A hora que Deus mandar ele sair, ele sai. Quando Deus mandar ele entrar, ele entra. Se Deus mandar ele falar, ele fala. Se Deus mandar ele se calar, ele se cala, porque ele está na direção daquele que ele chamou. É por isso que Deus olhou para mim, olhou para você, e tem hora que a gente olha para a gente mesmo e diz: eu não sei o que ele viu em mim, como alguém canta por aí. Eu não entendo porque ele me amou. Tanta gente querendo fazer e Deus insiste comigo. Tanta gente querendo alguma coisa no reino e Deus insistindo com você. Sabe o que é isso? É que Deus lhe chamou, meu irmão. Deus lhe chamou, minha irmã, para você fazer uma grande obra. Deus chamou você para tirar do meio daquilo que ele não se agrada. Deus não está atrás de pessoas influências da internet. Deus não está atrás de famosinhos. Deus está atrás de profeta. Profeta que tem coragem de denunciar pecado. Profeta que tem coragem de falar aquilo que Deus manda. Tem muita gente pegando a palavra e colocando um jeitinho para agradar a massa, porque se falar a verdade, tem gente que vai embora. Eu prefiro que ele vá se ele quiser ir, mas se ele quiser ficar para ser mudado e moldado pela palavra, ele vai receber o tutano que Deus vai mandar para a igreja. Nós estamos nesses últimos dias vivendo as últimas horas da igreja do Senhor aqui na terra, e se nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra, nós temos que agradar ao Rei e não as pessoas. As pessoas estão querendo viver no erro e estão querendo a tapinha nas costas, estão querendo elogios, porque não podem mais ser constrangidos. Mas Deus chama Jeremias e diz a ele: você vai falar o que eu mandar você falar, e não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo. E como é que vai acontecer isso, Deus? Jeremias disse: e o Senhor se aproximou de mim e tocou na minha boca, e quando ele é tocado na boca, o Senhor disse a ele: eis que hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca, e se prepare, porque a palavra de Deus não agrada a todo mundo. Se prepare, porque a palavra que Deus fala muitas vezes não agrada a todo mundo, mas eu não estou nem aí para isso. Eu tenho compromisso com o reino dos céus, eu tenho compromisso com a palavra de Deus, e o que vai mudar este mundo é a palavra. O que vai mudar a igreja é a palavra. O que vai mudar o reino é a palavra. O que vai mudar as coisas erradas é a palavra. Não sou eu, é o Deus de Jeremias que vai tirar reis da terra do lugar, vai remover e vai colocar outro que tenha coragem de falar. Quando nós olhamos para as escrituras sagradas e vemos Deus chamar a Davi, nós vemos que Deus tinha muitas opções, e uma das opções que Deus tinha era Eliabe. A Bíblia diz que Eliabe era o mais alto dos filhos de Jessé, era o mais forte, era
um guerreiro do exército de Israel, mas estava rejeitado. Vou falar, tem gente que até está no lugar, mas Deus já rejeitou faz tempo. Tem gente que tem armadura de quem é, espada de quem é, vestimenta de quem é, mas Deus olha para ele e diz: está rejeitado. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, a Bíblia diz que quando ele olhou para Eliabe se apresenta. A Bíblia diz que Jessé apresenta Eliabe, e quando ele se apresenta, Samuel pega um vaso de azeite e diz assim: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Aí eu vou abrir um outro parêntese. Tem gente enganado, missionária Adriana, com muita gente por aí, irmã Alice, porque tem vestimenta de quem é, estão tratando como homem de Deus a quem Deus já rejeitou. Mas a Bíblia diz que quando ele vai deitar o azeite, o Senhor disse a ele: não faça tal coisa, porque eu não escolhi a esse. Tem altura, mas não é chamado. Tem uma espada na mão, mas não é escolhido. Tem vestimenta de guerreiro, mas é fraco. Mas tinha um Davi que não tinha tamanho, que não tinha estatura, que não tinha formosura, não tinha uma espada na mão, mas quando pegava na caneta para compor a canção, ele olhava para Deus e dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe por que Deus não escolheu Eliabe? Porque Eliabe tinha altura, mas era covarde. Quando Golias apareceu, ele foi o primeiro a se esconder. Quando Davi aparece, que escuta a voz de Golias, ele grita e diz: quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o exército? Eu vou acabar com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega na mão desse crente aí. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou cansado, mas a alma está pegando fogo. Pega na mão desse crente aí do seu lado e diga para ele: Jeová vai te tomar nessa terra. Diga: Jeová vai usar a tua boca, Jeová vai tomar a tua mão, Jeová vai te usar cortando os laços, Jeová vai te usar fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Porque tem coisas que é Deus quem vai determinar. Jeová vai mudar a rota de muita gente aqui, porque Ele tem pressa para mudar o que está errado na terra. Oh glória, oh glórias, oh glória. Oh, aleluia. Jeová já está falando com o crente aqui nessa noite e está dizendo: irmã Adriana, até quando você vai protelar? Até quando você vai fingir que não é com você? Você às vezes está até no aperto. Jeová lhe apertou porque você parou e não ouviu a voz do Senhor. Você se entristeceu porque alguém falou mal do seu ministério, da tua chamada, do jeito que eu lhe uso. Mas quem te toma é Deus, quem fala na tua boca é Deus, quem te chamou foi o Senhor, e foi para isso que Ele tirou você de lá daquele mundo que você vivia, te deu um banho de sangue, te encheu do Espírito. Então dá lugar na terra, meu filho, dá lugar na terra, minha filha, porque o Rei te chamou para isso. Aleluia.
glórias. Oh glórias. Oh glória. Oh glórias. Oh glória. Oh glórias. Aleluia. Eu venho lá de Pernambuco para dizer a você: Deus não vai mais esperar a sua boa vontade. É tempo de Deus levantar instrumentos na terra, porque as coisas estão se afunilando, as coisas, o cerco está se fechando, e tem muita gente parado e calado nesses últimos dias. Mas é neste aperto que Jeová permitiu a terra passar, que Ele vai começar a tomar os vasos na terra. Ele vai usar os vasos para entrar na sala dos grandes. Vai ter profeta sendo recebido na câmara, vai ter profeta sendo recebido no palácio do governo, vai ter profeta sendo recebido em hospitais, vai ter profeta sendo recebido dentro de lugares específicos, porque o Senhor chamou Jeremias. Ele vai levantar um monte de crente maluco que vai entrar e vai falar o que Deus manda na terra. Aleluia. 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 O Deus que chama, oh, aleluia. Ele está aqui esta noite. Ele está falando com alguém que está assistindo a transmissão. Ele está falando com alguém lá do outro lado, e a gente vai ouvir testemunho sobre isso, porque Deus está falando, está conversando com alguém. Aqui esta noite eu estava lá no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos, e eu estava muito irritado, porque o voo atrasou e foi uma agonia. O povo manda a gente para um lado, manda a gente para o outro, manda a gente ir para lá, e a gente fica feito uma bola de ping-pong para um lado e para o outro. Teve uma hora que o Senhor disse: senta aí. Eu me sentei e Ele disse: você não vai conseguir resolver. Não é você quem vai resolver, sou eu que estou trabalhando para dar livramento a gente na terra. Sou eu quem estou trabalhando para falar com alguém neste dia de hoje, neste feriado. Você estará aí parado e ficou até agora esperando esse pregador chegar para Deus dizer a você: está no tempo de levantar, Jeremias. Está no tempo de abrir essa boca, Jeremias. Está no tempo de abrir essa boca, Jeremias. Está na hora de você usar a ferramenta que o Espírito Santo lhe deu. Oh, aleluia. Como Ele está como grande aqui nesta casa hoje. Ele está levantando Jeremias, que tem coragem de falar o que Deus manda, que tem coragem de dizer aquilo que Deus quer, ainda que alguém não goste. Se não gostar, problema é de quem não gostar, mas a palavra vai ser falada, a palavra será transmitida e o nome do Senhor será glorificado. Sabe por quê, irmã Adriana? Tem gente que não gosta da senhora porque elas sabem a forma que Deus lhe usa, e tem hora que a senhora diz: mas Deus, porque tanta palavra pesada, que tem hora que até para sair é dificuldade. Mas Deus lhe trouxe aqui, preparou este dia para dizer: fale e não tenha medo, porque eu serei com a tua boca na terra. Alguém precisa ouvir a verdade de Deus. Aleluia. Aleluia. Jeremias, ele disse: Senhor, eu não sei falar. Jeová disse: não tem problema não, eu lhe ensino, porque a palavra que você vai falar não é sua, é minha, Jeremias. Quem
estar pregando para vocês aqui esta noite. Já foi tão tímido ao extremo, irmã Alice. Eu não apresentava trabalho na escola, porque eu travava, eu não conseguia apresentar trabalho na escola. Eu faltava às vezes quando dizia a professora, os professores diziam que a gente ia ter que apresentar um trabalho de equipe, e eu não conseguia. E um dia o Senhor falou comigo e disse: eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Eu disse: não, mas eu não vou conseguir, porque eu sou tímido demais. Eu travava na escola, eu não conseguia, a mente dava um branco, eu ficava suando dos pés à cabeça. Eu não tinha condição de apresentar trabalho na escola. A minha avó era a merendeira da escola que eu estudava, e ela conversou com a diretora da escola e com os professores, que ela trabalhava mais de 35 anos nessa escola. E aí os professores pararam de me chamar para apresentar trabalho na escola, porque eles sabiam que eu não ia conseguir. Eu travava, era algo que havia em mim, que eu não tinha condição. Eu não dominava esse medo, eu não dominava esse travamento que eu tinha. Tinha hora que eu ficava chateado comigo mesmo, porque todo mundo conseguia apresentar trabalho na escola, menos eu. E aí eu ficava com medo. Lá em Recife, na igreja onde a gente congregava, a gente tinha um obreiro da igreja, e todo mundo sabe que lá o povo anda todo caracterizado assim, de terno, de gravata, no mínimo de gravata. E aí quando eu chegava na igreja, eu ia para a igreja de camisa de algodão, porque eu sabia que ele só dava oportunidades a quem estava pelo menos de gravata. É uma cultura nossa. E daí, eu sabendo disso, eu já ia para a igreja com camisa normal, com camisa de algodão, porque eu sabia que eles não iam me dar oportunidade. E um dia a dirigente do ciclo de oração infantil, a gente estava na adolescência, a dirigente do ciclo de oração chegou para mim e disse: sábado vai ter um ponto de pregação lá na casa de fulano de tal, e você vai ser o pregador. Eu disse: não, irmã Kátia, eu não vou conseguir. Ela disse: vai, porque o Senhor vai colocar a palavra dele na tua boca. E eu contei para ela a dificuldade que eu tinha. Ela disse: você vai perder esse medo hoje, você vai perder esse medo sábado, porque Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Eu passei a semana inteira estudando o que eu ia falar. Me lembro como hoje eu preparei um assunto falando sobre a mulher do fluxo de sangue, Lucas capítulo de número 8. E aí eu passei a semana inteira, eu digo: não, vou fazer o seguinte, já que eu travo e esqueço das coisas, eu vou escrever. Aí peguei 2 folhas de caderno, escrevi, ia para frente do espelho e começava a ensaiar. Botava a gravata do meu pai e começava a ensaiar na frente do espelho. Finalmente chegou o dia de sábado. Eu me levantei de manhã já nervoso, 5 horas da manhã eu me levantei já nervoso. E quando chegou a hora do culto, eu cheguei lá com a gravatinha, cheguei lá com a camisa de manga curta, social de manga curta. E aí eu cheguei lá, peguei a Bíblia. Eu fiquei tão nervoso que eu peguei a Bíblia e fui-me embora, e nem olhei para trás. Cheguei lá no culto, o culto estava cheio de gente na frente da casa do rapaz. E aí quando eu comecei a olhar aquela multidão, eu digo: pronto, é hoje, eu vou passar vergonha aqui, vai ser hoje, quer ver? Aí quando o culto terminou, foi passando, a dirigente disse: daqui a pouco a gente vai ouvir o mensageiro. Ela nem disse que era eu, ela disse: a gente vai ouvir o mensageiro que vai pregar a palavra de Deus, e Deus vai usar ele, quem crê? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ela deu oportunidade a uma menina, a menina foi cantar, eu me levantei e fui pro banheiro. Quando eu cheguei lá no banheiro, eu encostei a cabeça na parede e comecei a orar e chorar e dizer: Deus, hoje eu vou passar vergonha. E para minha tristeza, quando eu abri a Bíblia procurando um papel que eu havia escrito, o papel ficou em casa. Eu digo: é agora, vou passar vergonha. Aí comecei a chorar. Aí
Aí ela foi lá na porta do banheiro, bateu e disse: meu filho, tá tudo bem? Eu disse: tá tudo bem. Lavei o rosto e saí com a Bíblia na mão, tremendo mais do que vara verde. Aí eu cheguei lá na frente, ela me deu a oportunidade. Aí quando eu peguei no microfone, eu travei como das outras vezes. Eu paralisei na frente de todo mundo. Aí eu comecei a pensar: eu vou soltar esse microfone aqui e vou para casa correndo, porque hoje é o dia da minha vergonha. Mas eu senti a presença de alguém, Malice, chegou do meu lado e chegou perto do meu ouvido e me disse: você vai falar tudo que eu lhe disser. Ele começou a falar aqui no meu ouvido, a minha boca começou a se mover sozinha, e eu queria dizer à minha dirigente que não era eu que estava falando. A palavra saía da minha boca, fluía no meu coração, e aí eu comecei a chorar. E quando eu terminei de pregar, o dono da casa veio com a sanfona na mão e disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Jeremias, ele vai colocar a palavra dele na tua boca. Ele vai colocar a palavra dele na sua boca. Às vezes a gente quer lutar com Deus e dizer para Ele: eu não, Senhor. Oh, aleluia. Comigo não. Abraão não hesitou em ouvir a voz do Senhor, mas Moisés chegou para Deus e disse assim: manda outro, manda Arão. Arão sabe falar melhor do que eu, chama ele. Aí o Senhor disse: não, Moisés, eu sei a quem eu chamo. E por que Deus chama Moisés e não Arão? Porque depois do Mar Vermelho, Deus ia ter um particular com Moisés no monte 40 dias. Quando Moisés desce com a tábua da lei, Arão botou o povo tudinho para se desviar. É por isso que ele não chama. Ele sabe quem é quem. Aleluia. Olhe para quem sentou do seu lado e diga: ele sabe a quem chama. Aleluia. Aleluia. Ele sabe por que com você. E a pergunta que eu te faço é: e por que todo mundo consegue não vir, menos você? E por que quando você pensa em desviar, Jeová reage logo e diz: não, você não, o negócio com você é diferente? E por que ele não coloca as coisas facilitadas para você? Tudo na sua vida é uma peleja, é uma agonia, é uma dificuldade tão grande. É por causa da escolha. Aleluia. É por causa do chamado. Por causa deste chamado a gente ganha inimigos gratuitos, que se dá o trabalho de falar mal de nós, que se dá o trabalho de entregar a cada um de nós aos líderes. Mas não tenha medo, continua fazendo o que ele lhe chamou para fazer, porque enquanto você faz, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da tua mente, ele cuida da tua alma, ele cuida das tuas finanças, ele cuida da tua saúde, ele cuida de tudo. É só você aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Eu não queria ser pregador. Eu nunca sonhei com isso. Eu queria ser cantor. Ainda me enxeri para gravar ainda. Aí Jeová disse: eu tenho outro caminho para você.
comecei a fingir que nada daquilo era comigo. E comecei a ir para os campos de trabalho, procurar emprego, e comecei a trabalhar. Comecei a me qualificar profissionalmente. E um dia eu estou dentro de uma fábrica gigante, numa multinacional. E eu escutei a voz do Senhor lá dentro dizendo: eu tenho um chamado para você. Vou lhe tirar daqui e vou fechar a porta. Eu disse: não, Senhor, não faço negócio desse não. Ele disse: vou fazer, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, trabalhando para os homens, tu não vai dar conta. E Deus fechou a porta. O que foi que eu fiz? Peguei um carro e cadastrei o carro na Uber. Você acredita que a Uber não pegou o carro? Eu fui na sede da Uber, levei o carro lá, tiraram foto, escanearam documento, e a moça disse: meu filho, a gente pega carro aqui a partir de 2010, seu carro é novo, seu carro tá zero, seu carro é completo de tudo. E a Uber não pegou. Eu não sei explicar. E eu no coração dizia: mas eu sei, é Ele quem está me chamando. Como eu sinto Jesus aqui esta noite. Segure de novo a mão dessa pessoa aí do seu lado, por gentileza. Segura aí a mão dele, segura aí a mão dela. E diga para ele, aperte carinhosamente aí a mão dessa pessoa. E diga: Deus vai mudar a rota. Diga: aleluia. Deus vai mudar a rota. Deus, irmã Alice, vai mudar a rota. Ele vai alterar o caminho para você passar. Aleluia. Ele vai alterar a estrada. Ele tem um caminho novo. Eita glória. O caminho aonde você nunca imaginou caminhar, Ele vai entrar com você. Mas Ele te diz essa noite: eu irei adiante de ti. Eu vou na frente, você vem atrás. Eu vou na frente, você vem atrás. Aonde eu entrar, tu entra. Quando eu sair, tu sai. Quando eu mandar falar, tu fala. Se eu mandar calar, tu se cala. Eu vou dirigir a tua vida. Eu vou dirigir a tua chamada. Nesta noite te diz o Senhor. Eu parei de trabalhar para os homens. E um dia o Senhor me disse, eu fui pregar no Rio Grande do Norte, trabalhando eu e a minha esposa. E preguei lá, dormi. Tinha vindo de uma outra agenda, dormi lá. E quando a gente ia saindo de manhã, o irmão da casa lá disse assim: não, senta aí pra gente tomar um café. Vamos tomar um café. Quando o senhor terminar de tomar café, o senhor vai. Quando a gente terminou de tomar o café, que estava se despedindo dele, Deus tomou ele na mesa. Sabe aquela hora que Deus toma um profeta na rajada, que você toma um susto? Foi nesse dia, a gente tomou um susto. E Deus olhou para ela e disse: eu vou fechar a tua porta. Eu disse: Deus também. Aleluia. Aleluia. Acredito que uns 5, 6 meses depois, talvez um ano, ela foi desligada da prefeitura. Nós somos amigos do vice-prefeito da cidade. Nós somos amigos de vereadores da cidade. Somos praticamente vizinhos de vereadores. E Deus não permitiu nenhum
fazer nada por nós. Sentamos em casa e dissemos: Deus, e agora? Como é que vai ser? Ele disse: eu cuido. Eu vou tomar conta de você. Vou tomar conta da sua. Vou tomar conta dos seus. Não vai faltar veste, não vai faltar comida, não vai faltar calçados. E tem hora, tem dia, irmã Alice, que a gente bota carne na casa da vizinha, porque a geladeira da gente não cabe. E é Deus cuidando, é Deus abastecendo. Eita glória! Ele vai cuidar de você. Eita glória ao nome de Jesus. Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai tomar conta da tua saúde, porque Ele tem um plano de saúde perfeito para você. Ele vai cuidar das tuas artérias, vai cuidar dos teus ossos, Ele vai controlar essa pressão arterial, Ele vai controlar essa glicose, Ele vai fazer coisa grande. Enquanto isso, faz aquilo que Ele mandou você fazer, Jeremias. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Deus se trouxe para mexer com você. Para dizer a você nessa noite: quem domina a sua vida sou eu. Porventura pode o barro perguntar ao oleiro: o que fazes? Quando Ele quer, Ele quebra, Ele amassa. Quando Ele quer, Ele aperta. Quando Ele quer, Ele folga um pouquinho. Você consegue fechar os seus olhos? Eu vou terminar. Diga para Ele aí: eu me rendo, Senhor. Me faz perder esse medo, me faz perder essa timidez. Às vezes até tenho vontade de fazer, mas a timidez não deixa. Mas até isso Ele vai mexer em você. Ele fez em mim, Ele vai fazer em você também. Está disposto? Está disposta a viver uma nova fase, uma nova história? Está disposto a pisar no caminho que Jesus pisa? A pagar o preço pela obra de Deus? Às vezes a gente diz: mas eu não quero um negócio desse para mim não. Ninguém quer. Mas é Deus quem dá. E você não tem como escapar, porque Ele já vem acompanhando os teus passos desde o ventre. Não era nem para você estar aqui hoje. Era para você estar em cima de uma cama, detido, detida. Por que Deus não permitiu? Era para você estar morto, estar morto, talvez preso. Sabe por que não está?
porque a escolha foi maior. O projeto de Deus é maior. A vontade de Deus é maior do que a sua. O projeto de Deus é maior do que o seu. E é por isso que Ele pega a gente e bota para lá, bota para cá, tira daqui, bota para lá, tira de lá, bota para aqui. Porque é Ele quem manda. É Ele quem dirige os passos. Se eu fosse você, eu me rendia a partir de hoje. Porque o Deus de Jeremias tem pressa. O Deus de Jeremias tem pressa. E Ele vai cumprir na íntegra o que Ele falou ao seu respeito. Ele vai te levar, é Ele quem vai levar você. Alguma coisa lá só vai funcionar depois que você chegar. Entende isso? Deus tem pressa. Deus tem pressa para mudar as coisas. Deus tem pressa para mover o lugar. Deus tem pressa. Aleluia. Aleluia. Deus tem pressa em salvar alguém, em libertar alguém. Deus tem pressa. Deus tem pressa em quebrar o jugo do diabo na vida de alguém lá na tua casa. Deus tem pressa. Deus tem pressa em quebrar as panelas de Satanás. Deus tem pressa. Deus tem pressa em arrancar alguém de lá daquele submundo e trazer para cá. Deus tem pressa, mas Ele vai utilizar da sua vida e da sua boca para fazer o que a medicina não faz, o que a psicologia não faz, o que a casa de recuperação não faz. É Ele quem vai fazer com a palavra. Abra a sua mão. Aleluia. Aleluia. Abra a sua mão. Ele vai lhe dar o suporte. Mas chegou o tempo dele usar essas mãozinhas santas para você colocar naquele atribulado, naquela atribulada, e aquela perturbação sair. Porque o diabo não fará bagunça na sua casa, no meio da sua parentela. Há um projeto novo, e Ele entrega esse projeto hoje na sua mão. Aleluia. E diz a mim e a você: faça a sua parte e deixa o resto comigo. Faça o que você tem que fazer e o resto deixa comigo. Porque chegou o tempo de eu colocar os pés naquele lugar, de eu usar a tua boca, a tua mão para abençoar. Alguém só tem palavra de maldição, mas vai sair palavra de bênção. Porque Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua mão, Deus vai usar a tua voz, Deus
vai usar as tuas mãos para libertar alguém. Você vai impor as mãos e o diabo vai bater em retirada, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Levante e execute o que Deus mandou você fazer. Porque Deus tem pressa. Ele vai pegar as coisas que não são para confundir as que são. Ele vai pegar aqueles que não sabem para confundir os que sabem. Foi assim na vida dos discípulos de Jesus. Deus podia ter usado o Dr. Lucas, mas alguém ia dizer: é fácil, ele é médico. Pelas mãos de quem veio os maiores milagres? Nas mãos de um pescador. E para mostrar que eles eram brutos, quando Pedro e João iam chegando na porta chamada Formosa, um paralítico está lá na porta, olhou para eles e disse assim: me dá uma moeda. Ele disse: moeda eu não tenho não, porque crente tem cara de rico. Dinheiro eu não tenho não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí os magistrados disseram: mas esse povo é indouto. Aí chamaram Pedro e João e perguntaram: em nome de quem vocês fazem isso? Porque vocês são pescadores. Não desmerecendo, mas eles de fato não sabiam ler. Mas dom de Deus não é para capacitar quem sabe, é para capacitar quem não sabe. Aí quiseram pegar um monte de dinheiro, botar na mão dos meninos, dos pregadores, e dizer assim: rapaz, não fala mais em nome desse Jesus de vocês, mas não. Aí Pedro disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele ainda está atrás de profeta que não se vende. Tem muita gente por aí falando o que o povo quer em troca de dinheiro, mas profeta que é profeta, ele perde a oferta, mas não perde a viagem. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu a pena, igreja.